está acontecendo entre a Bielorrússia e a Polônia? Galera, depois de uma pausa comercial, voltamos à programação da geopolítica. O tic-tac da geografia tá de volta! E aí, galera, não é de hoje que a Europa enfrenta problemas e conflitos com refugiados, nem que a região da Europa Oriental está sem tensões. Porém, recentemente, o nível de tensão naquela região tem aumentado. O que era uma crise entre a Bielorrússia e a Polônia agora se espalha para os países bálticos, para a Alemanha e até mesmo para a Rússia. Se a situação já não fosse complicada o suficiente, com milhares de pessoas que procuram abrigo e melhores condições de vida, tentando atravessar a fronteira sentido à União Europeia, começam a rolar troca de acusações sobre usar os refugiados como arma, incentivar a instabilidade territorial, a aplicação de sanções econômicas e até mesmo ameaças de cortar o fornecimento de gás natural em pleno inverno europeu. Tá, mas como que tudo isso começou? Por que tantos países envolvidos? Por que a Rússia e a Alemanha têm papéis fundamentais nessa crise? E o que o gás natural tem a ver com os refugiados? Primeiro, quem são e da onde vêm os refugiados? Devemos olhar quem são esses refugiados, da onde eles vêm e por quais motivos, além de quais são as rotas que eles seguem para sair de seus países em direção à Europa. A maioria desses refugiados são de origem do Oriente Médio. A maior parte deles sírios, sobretudo curdos. Também temos muitos afegãos e um número significativo de iraquianos, além de alguns líbios e pessoas vindas da África, em especial etíopes e sudaneses. Apesar das particularidades, essas pessoas estão deixando seus países em busca de melhores condições de vida. Essas regiões enfrentam sérios problemas, como guerras civis, que é o caso da Síria e da Etiópia, fugindo do extremismo religioso, como acontece no Afeganistão e no Iraque, ou ainda deixando países em crise e que estão falidos, como é a situação da Líbia e do Sudão. Tipicamente, esses refugiados vaziam dois caminhos, um por terra, que era atravessando o Oriente Médio, chegando à Turquia, passando pelos Balcãs, com destino final à Europa Ocidental, França, Alemanha, Áustria, etc. O outro caminho é pelo mar. As pessoas iam até o litoral do Oriente Médio, mas principalmente o litoral do norte da África, atravessavam o mar Mediterrâneo, chegando à Itália, à Espanha, à Grécia, entre outros países da região. Mas agora surgiu uma nova rota. Esses refugiados pegam um voo direto para a Bielorrússia e de lá atravessam para a União Europeia. Esses mesmos refugiados chegam a pagar de 5 mil a 20 mil dólares por essa viagem. Esse valor varia de 28 mil reais até 110 mil reais. Mesmo com um alto valor, esses refugiados enfrentam péssimas condições. Elas são seduzidas por promessas de melhores condições de vida, gastam todas as economias com esse objetivo, e grande parte dos responsáveis por venderem essas promessas e por transportarem esses refugiados estão ligados com o tráfico internacional de pessoas. Chegando à Europa, esses refugiados enfrentam a xenofobia e todas as formas de preconceito. Ficam em abrigos sem higiene, sofrem com a falta de água, de comida, além de sofrerem violências físicas e psicológicas por parte de policiais, soldados, membros do governo e até a própria sociedade. Vale lembrar que essas pessoas não saíram dos seus países a passeio. Elas não saíram porque quiseram, mas sim fugiram das péssimas condições de vida. Elas só estão tentando buscar uma condição melhor para viver. Elas só estão procurando sobreviver. Elas só estão procurando o melhor para si e para seus familiares. Tudo bem, mas por que a Bielorrússia? Alexander Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, é considerado o último ditador da Europa. Ele está no poder desde 1994. Sua última reeleição, agora em 2020, foi marcada por fraudes, prisão de opositores e até mesmo assassinatos, o que levou seu governo a não ser reconhecido por muitos países, principalmente os Estados Unidos, a Inglaterra e os países membros da União Europeia, além de sofrer fortes represálias e sanções econômicas por parte da União Europeia. Como forma de se vingar, mas principalmente para pressionar a União Europeia a derrubar essas sanções,
Ele e o seu governo facilitaram a entrada desses imigrantes, bem como deixou a fronteira livre para eles atravessarem. Lukashenko se defende dessas acusações, declarando que ele só está dando auxílio e abrigo para esses refugiados. No entanto, o mundo sabe que ele está usando essas pessoas para tentar derrubar essas mesmas sanções econômicas e se manter no poder. Contudo, as ações do Lukashenko só levaram com que ele fosse mais criticado e atacado pelos países europeus. Isso levou com que ele declarasse que irá cortar o fornecimento de gás natural em pleno inverno. Vale lembrar que a Europa é extremamente dependente do gás natural, não só para geração de energia, para cozinhar, mas principalmente para se aquecerem, principalmente as casas, fábricas, lojas e os outros imóveis. Tá, beleza, Nick, eu entendi a questão da Bielorrússia, mas aonde a Alemanha entra nessa história? E o que a Rússia tem a ver? E até mesmo a Polônia, onde eles entram nessa história? Vamos por partes. O conflito acontece majoritariamente na Polônia, isso porque o território polonês serve apenas de passagem. Ele não é o destino final. Os refugiados buscam as terras polacas para chegar até os países da Europa com melhores condições econômicas, como é o caso da Holanda, da Bélgica, da própria Alemanha, da França e por aí vai. Só que esses países não querem receber refugiados. Eles enfrentam essa crise desde 2014. Eles pressionam a Polônia para impedir que esses refugiados atravessem, que cheguem até o território europeu. Um outro ponto que complica toda essa situação é que o governo de Varsóvia tem adotado medidas anti-imigração e com caráter xenófobo, políticas inclusive que têm desagradado a União Europeia. A Alemanha, por sua vez, é a principal e a maior economia europeia e, informalmente, também é a líder do bloco econômico. Por isso, ela tem um papel de mediadora nessa questão. Ela, inclusive, aceitou algum desses refugiados e tem afirmado que o governo de Lukashenko tem feito isso para desestabilizar o bloco econômico. A Angela Merkel, a chanceler alemã, tem dito que essa situação deve ser resolvida de maneira pacífica e mediada pelo Putin, o presidente da Rússia. Porém, alguns membros do governo alemão acusaram que toda essa crise tem origem, ou pelo menos parcela da culpa, lá na Rússia e com o governo do Putin, o que obviamente irritou em muitos russos. E isso nos leva à relação da Rússia com todo esse rolo. Primeiro, a Bielorrússia é um importante aliado da Rússia. Quando o governo de Lukashenko foi ameaçado, o Putin chegou a falar que, se fosse necessário, as forças armadas russas fariam com que ele fosse colocado no poder. Então, o Putin não pode abandonar um aliado desse jeito. Além de que os principais gasodutos e oleodutos russos passam em território belorrusso. 40% de todo o gás consumido pelos europeus vem da Rússia. Isso faz com que os russos consigam influenciar os rumos e os destinos da Europa por causa desses recursos. Quando Lukashenko ameaçou cortar o gás, isso irritou profundamente o governo russo, já que grande parte da economia deles depende da venda do gás. Ainda vale lembrar que a Europa Oriental, que é a Bielorrússia, os países bálticos, a Romênia, os países que faziam a Iugoslávia, a Ucrânia, todo aquele pedaço é o quintal estratégico e zona de influência russa, desde a época do Império Russo, passando pela União Soviética até os nossos dias. Em resumo, pessoal, essa situação está longe de acabar. Essa só é mais uma das inúmeras crises contínuas que afetam a Europa. As acusações irão continuar. O governo de Lukashenko dificilmente vai cair por causa dessa crise. A União Europeia continuará nessa corda bamba. A Polônia manterá suas políticas duras de combate à imigração. E a Rússia vai continuar observando tudo e a todos, só aguardando o momento em que poderá ganhar algo em troca de toda essa confusão. Enquanto isso, os refugiados continuam sendo o elo fraco de toda essa situação, fugindo de seus países, buscando melhores condições de vida, assistindo suas famílias sendo agredidas de todas as formas possíveis, sendo explorados, fugindo das autoridades, se escondendo nesses países.
E agora, com cada vez mais informações chegando, principalmente por parte dos refugiados, e com a chegada do inverno no hemisfério norte, o número de vítimas não para de crescer. É isso, galera. Não deixem de se inscrever no canal do TikTok da Geografia e de nos seguir em todas as redes: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. E não se esqueçam daquele pacotão da internet. Curta, compartilham, se inscrevam e venham pro Tic Tac da Geografia.